Existe uma ideia que aparece muito quando a gente fala sobre literatura clássica e traduções, que é mais ou menos assim. Ah, mas olhar para a tradução é frescura de leitor elitista. Porque no fim das contas, se a história é a mesma, qual é a diferença? Elizabeth Bennet continua sendo Elizabeth Bennet. Mr. Darcy continua sendo Mr. Darcy. A história continua acontecendo do mesmo jeito. Então por que tanta gente insiste que tradução importa? Eu vou confessar uma coisa. Durante muito tempo eu também achei que isso era exagero. Até Orgulho e Preconceito me deram um tapa na cara. Olá, eu sou Priscila e você está no Verso do Espelho. Lá no YouTube, no Espelho de Clarice, você encontra a resenha completa deste livro. Aqui eu gosto de olhar além da história e tentar enxergar aquilo que existe por trás dela. Eu odiei Orgulho e Preconceito a primeira vez que eu li. E eu não digo não gostei muito, não. Eu odiei mesmo. Eu terminei aquele livro pensando como isso é considerado uma das maiores obras da literatura. Eu lembro de fechar o livro com aquela sensação de que Jane Austen simplesmente escrevia mal. Parecia uma escrita travada, as frases pareciam estranhas, os diálogos artificiais. E principalmente, eu não entendia o motivo de as pessoas acharem aquilo tão bom. Porque Jane Austen é famosa pela ironia. Mas só que eu não estava encontrando ironia nenhuma ali. Eu estava encontrando frases duras, esquisitas, personagens que pareciam falar como robôs elegantes. E aí aconteceu uma coisa que muda a vida de um leitor. Eu li outra edição. E foi quase assustador. Porque eu não estava lendo outro livro, mas parecia outro livro. Quando a gente fala tradução, muita gente pensa numa coisa muito simples. Alguém prega uma frase em inglês, transforma em português, só isso. Mas não é. Traduzir é quase como reconstruir uma obra inteira usando outro material. Porque palavras têm peso, palavras têm ritmo, palavras têm personalidade e, principalmente, palavras têm intenção. Jane Austen não escreveu apenas acontecimentos. Ela escreveu ironia. Ela escreveu subtexto. Ela escreveu personagens que falam uma coisa querendo dizer outra. E se a tradução não consegue carregar isso, você perde muito mais do que palavras. Você perde a alma da narrativa. É como pegar uma música e trocar todos os instrumentos. A melodia ainda existe, mas a experiência muda completamente. Tem alguns livros que fazem a gente perceber isso de uma forma quase palpável, impossível de ignorar. Vamos pensar em Dom Casmurro por alguns segundos. A gente passa boa parte do livro tentando entender o Bentinho, tentando decidir se acredita nele ou não, tentando perceber pequenas rachaduras no que ele conta. Porque Machado não escreveu simplesmente uma história sobre ciúme. Ele escreveu uma história narrada por alguém que talvez esteja manipulando você o tempo inteiro. E olha a dificuldade disso. Imagina ser o tradutor de Dom Casmurro para inglês, por exemplo. Imagina tentar pegar uma sutileza dessas e transportar para outra língua. Imagina alguém tentando traduzir a famosa frase: ela tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Porque não é só traduzir palavras. Cigana já carrega uma construção cultural. Oblíqua tem um peso muito específico. E dissimulada carrega uma suspeita quase venenosa. O mais interessante é que talvez o problema nem esteja na Capitu. Talvez esteja no olhar do Bentinho para ela. Porque a genialidade de Machado mora justamente nessa dúvida. E aí eu fico pensando, como transformar isso para uma língua que não tenha exatamente essas mesmas nuances?
como manter a ambiguidade? Como manter a sensação de que existe algo errado, mas você não sabe colocar o dedo exatamente no quê? Porque se você suaviza demais, você perde a suspeita. Se você reforça demais, você transforma a Capitu em culpada. E se explica demais, você mata a experiência inteira. Tem um outro caso que me vem à mente, que é Morro dos Ventos Uivantes. Porque existe uma armadilha enorme em algumas traduções e até adaptações dessa obra. Muita gente pega a relação entre a Catherine e o Heathcliff e tenta transformar aquilo em um romance intenso. Mas a questão é que Morro dos Ventos Uivantes não é uma história de amor bonita. É uma história sobre obsessão, destruição e brutalidade. Heathcliff não foi escrito para ser um homem misterioso e sedutor, daqueles de edit romântico na internet. Ele é cruel, manipulador, ele machuca pessoas, ele destrói vidas. E quando uma tradução suaviza demais os diálogos ou tira a agressividade de certas falas, algo muito importante se perde. Porque o centro da história deixa de ser a violência emocional e vira quase um amor impossível. E não é isso que a Emily Brontë escreveu. Eu acho que isso pesa muito mais quando a gente fala de clássicos. Porque clássicos já chega carregando um problema natural: a distância no tempo. Você está lendo alguém que viveu há 200 anos, uma pessoa de outra cultura, de outra sociedade, de outras referências. Então já existe uma barreira entre você e a obra. A tradução boa não aumenta essa distância. Ela constrói uma ponte. Uma tradução ruim coloca mais uma parede. E aí acontece algo muito injusto, porque a culpa vai para o autor. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu achei que Jane Austen escrevia mal, mas Jane Austen não escrevia mal. Eu só não estava conseguindo ouvir a voz dela. Eu estava ouvindo a voz da tradução. E isso me fez pensar numa coisa muito curiosa. Quantos livros a gente abandonou culpando a obra, quando talvez o problema fosse a edição? Quantos autores a gente diz odiar, quando talvez a gente nunca tenha conhecido aquele autor de verdade? E existe uma ironia enorme nisso tudo, porque a tradução faz um trabalho gigantesco e invisível. Quando ele faz tudo certo, a gente nem percebe que ele está ali. A gente sente a história, a gente sente o personagem, a gente ri, chora, se apaixona e esquece completamente que alguém precisou reconstruir tudo aquilo em outra língua. Mas quando a tradução falha, nossa, a gente percebe imediatamente, porque a leitura trava, as frases ficam estranhas, o texto perde vida. E o leitor começa a sentir uma coisa muito perigosa, preguiça de continuar. Mas, mais uma vez, não culpa o tradutor, culpa o autor. Depois de Orgulho e Preconceito, eu parei de tratar tradução como detalhe, porque não é detalhe, não é frescura, não é elitismo literário, é experiência, é acesso, é permitir que uma pessoa no Brasil consiga sentir algo parecido com alguém que sentiu lendo aquela mesma obra na sua língua de origem. E talvez a coisa mais triste seja abandonar uma história maravilhosa sem nunca ter conhecido a versão dela que falava com você. Porque, às vezes, o problema não era o livro errado. Às vezes, nem a hora errada. Às vezes, era só a tradução errada. Eu fiquei curiosa depois dessa experiência. Porque se isso aconteceu comigo com Orgulho e Preconceito, quantos livros da minha estante talvez mereçam uma segunda chance? E eu queria saber de você. Já aconteceu de você odiar um livro, reler anos depois e descobrir que a experiência foi completamente diferente? Talvez a culpa nunca tenha sido do autor. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.